Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Meus amigos, deixamos 2 pontos lá em Maceió, empatamos ontem contra o CRB, mas não adianta ficar aí se lamentando no muro das lamentações. Precisamos vencer a equipe do Cruzeiro no domingo. Portanto, bola para frente. Neste vídeo, a gente vai falar muito aí sobre essa partida envolvendo Vasco da Gama e Cruzeiro. Jogo vital aí para as pretensões do Vasco. Foi escalado o árbitro para a partida, um árbitro aí enrolão, mais um nessa série de perseguições aí envolvendo o Vasco da Gama. E é o seguinte, vamos falar aqui sobre os reforços e também a situação envolvendo o retorno do público. Será que o Salgado vai estar em São Januário no domingo? Será? Bom, vamos lá, meus amigos. Vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Cruzeiro. Após empatar com o CRB por 1-1, ontem o Vasco da Gama segue a sua preparação visando o jogo aí contra o Cruzeiro. Jogo referente à 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo que terá transmissão ao vivo aí da Rede Globo às 16 horas no domingo. Para o elenco vascaíno e para os matemáticos, esse jogo é encarado como a última oportunidade aí para o Vasco poder subir. Matematicamente, as chances estão muito reduzidas para o Vasco da Gama, e é o seguinte: se o Vasco perder, vai ficar inviável o Vasco subir aí para a Série A. Perfeito? Então não podemos errar. O Cruzeiro vem desfalcado aí de um velho conhecido dos vascaínos. O Luxemburgo, técnico do Cruzeiro, foi expulso aí na partida de ontem. O Belete vai comandar o Cruzeiro aí em campo. E hoje o Cruzeiro está aí na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B, tendo aí 30 pontos. Para o Cruzeiro é um jogo de 6 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro não perdeu. Com o empate de ontem, o Vasco da Gama permanece na 10ª colocação com 33 pontos, 8 atrás aí do 4º colocado, que é o CRB, que possui 41 pontos. Certamente, o grande desafio aí para o nosso treinador, o Diniz, vai ser montar um sistema defensivo aí que tenha eficácia, um sistema defensivo sólido. O Vasco que tomou aí 28 gols na competição. E fica aquela esperança, né, pessoal? O Nenê deu outra cara para o time do Vasco da Gama. Até onde der para o Nenê jogar, vai ser muito importante aí para o Vasco. Acho que com o Nenê as nossas esperanças aumentam. Mas eu pergunto para vocês, será que o Diniz ele vai insistir com o Morato e com o Marquinhos Gabriel? O Vasco vai ter alguns desfalques para esta partida. Miranda está suspenso, foi pego lá no doping, na Conmebol, não tem previsão para poder retornar. O Zeca tomou o 3º cartão amarelo, o Riquelme deve entrar no lugar aí do Zeca, uma vez que o MT ainda está lá no sub-20. E é o seguinte, meus amigos, Rômulo e Michel seguem aí roubando o dinheiro do Vasco da Gama no estaleiro do departamento médico.
Daniel Amorim é a novidade, retorna após cumprir suspensão e ficará aí à disposição do técnico Diniz. Mas eu pergunto para vocês, e os recém-contratados? O Valber, zagueiro, terá oportunidade? E o Sanches, hein? Por que o Sanches não jogou ontem? Estranho, né, pessoal? Muito estranho. Bom, com relação à arbitragem, hoje a gente tomou conhecimento que o André Luiz de Freitas Castro, lá de Goiás, vai apitar Vasco da Gama e Cruzeiro. E o Rodolfo Toschi Marques no VAR. Dois velhos conhecidos e assim, a comissão de arbitragem tem insistido em colocar árbitros que têm um histórico que prejudiquem o Vasco da Gama. E, amigos, o nosso treinador, o Diniz, pediu aí mais 3 reforços. A gente está aguardando o Pássaro trazer esses reforços aí para o Vasco da Gama. É momento da gente reforçar o nosso elenco para a gente não ter problemas aí futuramente. É tudo ou nada. A gente precisa aí de 3 reforços do calibre assim do Nenê. Vai colocar na zaga, ali na lateral esquerda e principalmente na situação ali do primeiro volante. Perfeito? Bom, sobre o retorno do público, o Conselho Técnico da Série B liberou a volta do público nos estádios, com a autorização dos municípios. A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou 1.000 torcedores para o jogo do Vasco da Gama, que está confirmado para São Januário. Você que quer comprar o ingresso, você vai ter que comprovar que a sua vacinação aí do Covid está em dia. Na sequência, você deve fazer um exame para garantir aí que você não está com Covid, certo? Somente o exame sendo negativo, o vascaíno vai poder retirar aí o seu bilhete. Perfeito? Então, o público voltando. E é o seguinte, eu pergunto para vocês, será que o Salgado vai estar presente nesta partida? Vai ser cobrado o Salgado, vai ser muito cobrado. Chegou o dia do torcedor dar o retorno através do seu protesto pacífico. Apoiar, sim, o Vasco da Gama incondicionalmente, mas cobrar esses gestores fake aí pelo que eles verdadeiramente estão fazendo ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que é uma coisa lamentável. É uma coisa aí que é um atentado violento ao pudor. Então, Salgado, abre o olho aí que o torcedor vai estar de olho em você no domingo. E é o seguinte, jogador que não correu ainda, a torcida vai cobrar, vai ter que correr, vai ter que se dedicar, vai ter que entender o que é vestir essa cruz de malta aqui. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção, certo? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, meus amigos. Aquele abraço.